A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que usa como material didático a revista da editora Betel. E nesse terceiro trimestre de 2025, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Então esse material foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira e tem nos abençoado muito com lições muito impactantes para nossas vidas durante esse terceiro trimestre de 2025. Se você quiser adquirir também essa revista, procure o site oficial da editora Betel, baixe lá, busque lá como adquirir a sua revista para que você também possa participar conosco. Você que está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe, que você possa participar conosco aqui dessa pré-aula, que nós temos por objetivo trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com o auxílio do Espírito Santo e com seus conhecimentos bíblicos, possam dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos. Amém? E a lição de hoje nós vamos falar sobre Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Então esse título aqui já traz um impacto muito grande para nós, e nós vamos ver o que? O perdão na prática. Esse episódio registrado no livro de João, ele vai mostrar, de uma forma mais ampla, justamente o que Deus fez por nós. Nos perdoou no meio dos nossos acusadores, nos perdoou no meio do ambiente de acusação que o inimigo, o diabo, traz sobre a nossa vida por causa dos nossos erros. Então a graça vem, o perdão de Deus vem, mesmo a gente sendo pecador, vivendo naquela situação. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, derrama da sua graça perdoadora, e a gente tem a chance de ter uma nova caminhada agora, livre do pecado, com condições de resistir ao pecado e não cair mais no erro, porque temos aqui o perdão na nossa vida. E nesse episódio vai ser exatamente isso, o perdão na prática. Jesus aqui, ele vai salvar a vida daquela mulher do apedrejamento através do perdão que ele veio trazer para toda a humanidade, e ele demonstra ali no caso específico dessa passagem aqui do livro de João. E o texto áureo, ele vai trazer João capítulo 8, verso 10, que é justamente: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus pergunta a ela, e ela responde: ninguém, Senhor. E aí Jesus diz: eu também não te condeno, que já é o verso 11. E aí vem o grande destaque que nós devemos dar para os nossos alunos, que é esse versículo 11. Jesus diz para ela: nem eu te condeno. Mas não para por aí. Ele diz: vai em paz, vai, segue o teu caminho, mas não peques mais. Aqui é o ponto. A graça vem para nos perdoar, a graça vem para nos salvar do pecado que nós vivemos, mas o que acontece não é para a gente viver no pecado. A graça nos salva do pecado, não nos salva no pecado. Ou seja, nós precisamos estar livre do pecado, com arrependimento, para que esse perdão faça efeito e a gente não venha pecar mais. Aquela pessoa que pede perdão hoje, cai de novo, pede perdão hoje, cai de novo, pede perdão hoje, cai de novo, vive nesse ciclo, ela não está usufruindo da graça, ela está simplesmente se enganando. Então aqui é o ponto que você precisa destacar para o seu aluno, quando Jesus diz para ela que ele não a condena, que ele a perdoa, mas para que ela não faça mais aquele erro. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. E aí vem a verdade aplicada, aonde vai dizer: perdoar uns aos outros, como fomos perdoados por Deus em Cristo,
é uma das marcas do verdadeiro cristão. O perdão é o óleo da nossa engrenagem cristã. O perdão é fundamental mesmo. Destaque, esse aqui é o ponto principal da aula. Falar sobre esse perdão, falar sobre essa característica que o crente tem que ter, porque Jesus, o Mestre, tinha, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso tem a característica de ser grandioso em perdoar. E se nós somos discípulos dele, precisamos também viver essa fase, essa face do Senhor na nossa vida de perdão. Então destaque fortemente isso para o seu aluno, nesse ponto da verdade aplicada. Faça ele refletir em si, na vida dele ele tem perdoado, se nos seus relacionamentos ele tem vivido esse perdão, porque nós vivemos com pessoas, nós nos relacionamos com pessoas que são falhas assim como nós. Então, todos os dias, em todos os momentos, seja em qual relacionamento for que nós estivermos tendo, alguém vai fazer mal para a gente e nós vamos fazer mal para alguém também. Então, nós precisamos ter sempre quem? O óleo do perdão, para que esse relacionamento continue ativo, continue funcionando e não crie ali crises, não cause desgastes, porque o óleo do perdão vai renovando e vai conseguindo fazer metal com metal, ser humano com ser humano se relacionar e não ter desgaste. É assim que funciona um óleo de motor. Motor são peças metálicas agindo uma com a outra. Se não houvesse o óleo, essas peças vão se desgastar, vão se corroer, vai bater uma na outra, porque são feitas do mesmo material. E aí vai dar problema, o motor não funciona mais. A mesma coisa somos nós, são pessoas, mesmo material, mesmo pó, a mesma cinza se relacionando. Então toda hora alguém vai ter uma rusga com o outro. E se não houver esse perdão verdadeiro aqui, nós não conseguiremos nos relacionar de maneira correta. Então destaque isso para o seu aluno, peça a ele para refletir qual foi a última vez que perdoou, mas perdões na prática, perdões que te colocam, numa situação de trazer vida para outra pessoa, de trazer mudança. Olha o que Jesus fez, livrou aquela mulher do apedrejamento, salvou a vida dela através do perdão, na prática, no meio de todo mundo querendo ver a atitude dele, ele não se omitiu e liberou um perdão ali que trouxe diferença na vida daquela mulher, um perdão que constrangeu a mulher a nunca mais fazer a coisa errada, meu. Livrou ela de uma tal forma que ela vai para ali para frente impactada a não fazer mais. Isso nós precisamos ter, meu. Esse tipo de perdão na prática que muda a história de uma pessoa. Quando você perdoa uma dívida financeira mesmo, a pessoa está te devendo um valor alto e você perdoa, como na parábola do credor incompassível. Quando você perdoa uma coisa muito grave, como Jesus perdoou a Pedro, que o negou. São perdões na prática que vão impactar, que aquela pessoa vai passar o resto da vida e vai lembrar, um dia alguém me amou, me perdoou o meu pecado horrível que eu cometi contra aquela pessoa. Então, a gente precisa ter isso. Igual quando você vê pessoas que tiveram seus familiares assassinados e vai lá e perdoa aquele homicida, aquela pessoa que fez o mal, Então, você vê naquele filme, até pode trazer isso à baila, naquele filme A Forja, você vai ver ali o personagem, ali um dos personagens principais, o dono da fábrica ali, ele teve o filho dele assassinado por um dos amigos que faziam parte do grupo. O seu filho foi atropelado ali, se não me falha a memória, pelo aquele rapaz que estava bêbado, embriagado no carro e matou o seu filho. E aí depois, o que aconteceu? Aquele homem e a sua esposa, sua família, perdoou de tal forma que aquele homem entrou no grupo ali. Se você assistiu esse filme, você vai lembrar dessa cena. É esse tipo de perdão que nós precisamos fazer, meu. Perdões que impactam, que muda a história, que transforma, que constrange a pessoa a nunca mais fazer, a nunca mais errar, para poder não passar mais pelaquela situação, porque o amor que ele recebeu no perdão é tão grande, é tão maior, que constrange ele a não fazer mais aquela coisa errada
que ele fez. Então destaque isso para o seu aluno, traga essa reflexão para ver se eles estão conseguindo viver essa fase do Senhor na sua vida, que é o de perdoar na prática, o perdão que muda a história, que transforma. Sabe, o perdão que você vê a pessoa fazendo mal para você e você abençoa, você vê a pessoa falando mal de você e você abençoa. Esse é o tipo de perdão que nós estamos falando aqui, amém? Então destaque isso para o seu aluno. E aí agora entrando no capítulo 1 mesmo, entrando na lição, ele vai primeiro começar a definir, né, o adultério. E ele diz que ainda hoje, adultério ainda hoje, não só no Velho Testamento, não só lá na época de Jesus, mas ainda hoje, nos nossos dias, quem comete adultério peca diante dos homens e peca diante de Deus. E a gente vai ver, reconhecer o adultério, né, como uma relação sexual ilegal. É incompatível com as leis da vida familiar no reino de Deus e viola o objetivo original de Deus no casamento, que está sob o julgamento de Deus. Então quem faz isso, ele está violando o projeto de Deus e vai estar sob o julgamento de Deus e com certeza vai ter consequências graves, e a maior delas é ficar de fora do reino de Deus. Então destaque isso para o seu aluno. O adultério traz morte, o adultério destrói famílias, o adultério destrói a vida, o adultério, a Bíblia diz que quem comete adultério é louco, pois traz problema para a sua própria alma. Então destaque isso para o seu aluno. Vamos entender que adultério hoje não é só o contato físico ilegal fora do casamento, mas também o adultério psicológico, quando você deseja outra pessoa sem ser a sua esposa, sem ser seu marido, o adultério psicológico, o adultério emocional, o adultério tecnológico, que é quando você usa pornografia, quando você fala com pessoas através de mensagens sem ser seu cônjuge. Tudo isso é adultério, tudo isso abre brecha para o diabo, tudo isso traz morte na nossa vida. Não somente, não como antigamente, morte física, de apedrejamento, como acontecia, mas sim, morte emocional, morte espiritual, morte psicológica, morte de quem está próximo. O adultério destrói, corrompe, acaba. Então, destaque isso para o seu aluno, e ainda hoje é sim muito problemático esse pecado do adultério, e ainda tem essas outras vertentes: adultério tecnológico, adultério psicológico, adultério emocional. Tudo isso também é adultério, então traz problema, traz brecha. Destaque, você precisa vigiar nos seus relacionamentos para você não adulterar. Por quê? No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, ele amplia esse conceito da lei de Moisés, que era só quando tinha um contato, físico, era só quando era pego em flagrante, era só quando tinha essa relação sexual errada, que é o que aconteceu com essa moça aqui da passagem da lição. Mas nos dias de hoje, Jesus amplia esse conceito para dizer que quando a gente cobiça no nosso coração, tem uma má intenção, a pessoa já cometeu adultério. Então, destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.2 vai dizer que o adultério afronta o Criador. O Senhor preparou a família, o Senhor preparou o homem para a mulher para o homem, para formar uma relação monogâmica. Deus preparou para que eles pudessem ser uma só carne. Quando você insere uma terceira pessoa nesse ambiente, você quebra esse princípio. Quando você traz essa outra pessoa, você quebra o projeto. Então você afronta quem criou. Toda vez que nós fazemos qualquer tipo de alteração num projeto original de outra pessoa, você está afrontando quem criou o projeto. Então a gente tem que respeitar o poder de criação, o poder de quem, o pátrio poder ali de quem criou, de quem projetou, de quem teve a ideia, de quem criou, de quem planejou aquele projeto. Então você não pode fazer nenhum tipo de alteração ali sem consentimento de quem criou. E o Senhor não deu consentimento a ninguém em nenhum momento de inserir 3 pessoas, uma terceira pessoa nesse ambiente. O Senhor planejou
O homem e a mulher vai largar seu pai e sua mãe, vai se unir a sua esposa e se tornará uma só carne. Então não tem como ter uma terceira. Então lembre-se disso. Toda vez que alguém adultera, cobiça a mulher do outro, cobiça o marido do outro, você está afrontando Deus, quem criou. Consequência, com certeza, Deus não se deixa escarnecer, Deus vê todas as coisas. Em algum momento a consequência vai vir, não só para essa pessoa, mas também para suas descendências, não só na área sentimental, mas em outras também, porque o Senhor vai permitir que o juízo venha, que o castigo venha, vai permitir que o inimigo bagunce aquele ambiente para servir de juízo e castigo, porque Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa afrontar. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.3, o sexo foi criado por Deus, como nós já falamos. Ele criou o homem e a mulher para se unirem, se ter uma só carne. Quando ele diz sejam uma só carne, ele está falando sobre a relação sexual, que tinha qual objetivo? Trazer satisfação para o casal físico e emocional e levar à multiplicação da espécie. Para isso Deus criou. Então, quando faz qualquer coisa diferente disso, você está afrontando, você está adulterando, você está trazendo alteração ao projeto original. E como você faz isso, as consequências vão vir. Então foi Deus que fez o sexo, é uma bênção, foi Deus que criou para ser usufruído por um marido, por uma esposa, debaixo da bênção do casamento legal. Destaque isso para o seu aluno, não pode ser fora do casamento, meu irmão. Destaque, foi Deus que criou dessa maneira, só é bênção seguindo esse espaço. Um homem, uma mulher, debaixo do casamento, debaixo dessa bênção homologada pelo Senhor, que é a união, é o casamento. Quando é feito fora do casamento, quando é feito com um homem com outro homem, mulher com outra mulher, você está destruindo, você está afrontando o projeto original e vai trazer consequências. Então lembre-se disso, destaque para o seu aluno, foi criado por Deus para ser bênção, mas somente dessa forma. Homem, mulher, debaixo do casamento, do homologado por Deus, do casamento legal, o que vem lá no cartório, casamento civil, tem que estar escrito lá, tem que estar direitinho, depois na igreja para o pastor abençoar, para ter uma bênção espiritual, tem que ser nesse passo a passo. Quem faz diferente, amaziamento, fornicação, homossexualismo, tudo isso será julgado por Deus. Deus não se deixa escarnecer. Na hora certa ele vai cobrar as pessoas que estão destruindo aquilo que ele criou. Então destaque isso para o seu aluno e a gente fecha aqui o capítulo 1, meu irmão. Tá aqui no tópico adultério, um pecado com consequências e feridas profundas. Destaque isso para o seu aluno também. No tópico 2.2, no tópico 2, né, no capítulo 2, ele vai falar sobre o perdoador ou acusador, né? No tópico 2, no capítulo 2 vai falar que o Filho de Deus, ele foi questionado por escribas e fariseus sobre o destino de uma mulher flagrada em adultério. Então, por que a gente está falando perdoador ou acusador? Porque a lei, ela dizia que tinha que ser levado o homem e a mulher que cometeram o adultério ao apedrejamento. Quando os escribas, os fariseus levam só a mulher, eles agem como perdoador para o homem e acusador para a mulher. Então você vê que eles estavam usando 2 pesos e 2 medidas. Eles perdoaram o homem, eles não levaram, porque se ela foi pega em flagrante adultério, eles acharam ela com alguém. Então o que acontece? Por que não pegaram a outra pessoa também, o homem, para levar? Levaram só a mulher. Então, o que eles fizeram? Eles perdoaram o homem e acusaram a mulher. Então você vê que eles estavam ali fora do contexto. Então por isso o capítulo inicia perdoador ou acusador. Então destaque isso para o seu aluno, né? No tópico 2.1 ela vai falar malícia dos acusadores. Eles aproveitaram, né, essa situação, existia uma maldade ali, porque eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. O problema deles
era afrontar Jesus, era destruir a reputação e o ministério terreno de Cristo, porque Jesus com o seu ministério estava indo contra ele, estava indo contra aquela religiosidade, aquele sistema que o fariseu e o escriba tinham colocado, aquele jugo que eles colocavam, né? Então Jesus está clareando a visão do povo, está abrindo ali o leque, e aqueles homens não aceitavam. Então eles pegaram essa situação para tentar colocar Jesus em maus lençóis. Por quê? Jesus estava no templo ensinando, Jesus já tinha dito que ia vir cumprir, que estava cumprindo a lei, que não veio para destruir a lei, mas que veio para cumpri-la. Então eles queriam ver Jesus em maus lençóis, esse era o objetivo dele. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que sonda os corações, sabia da má intenção e trouxe ali conseguiu sair ali de forma extraordinária da armadilha que aqueles homens colocaram. Quando eles colocam aquela mulher diante de Jesus, eles não tinham interesse de saber como agir corretamente, mas eles queriam colocar Jesus em uma situação difícil, porque se Jesus dissesse que não era para apedrejar, estaria afrontando a lei de Moisés, que dizia que era para apedrejar quando era pego em flagrante adultério. E se Jesus mandasse apedrejar, seria um problema com o sistema político dominante de Roma, que os judeus não podiam nenhuma forma deliberar sob pena de morte, porque era uma responsabilidade do Império Romano ali, somente eles podiam deliberar sobre esse tipo de sentença. Então, se Jesus fosse para um lado ou fosse para o outro, ele teria problemas, e aí os fariseus teriam motivo para o acusá-lo. Então Jesus percebeu ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele conseguiu sair dessa situação. Por isso, antes de nós tomarmos qualquer decisão, antes de nós tomarmos qualquer forma de posicionamento, busque a direção do Espírito Santo para que ele te diga qual o melhor posicionamento a tomar, para que você não fique depois em maus lençóis e acabe tendo problemas. Então peça a sabedoria ao Espírito Santo, assim como Jesus tinha, e ele conseguiu sair daquela situação ali de forma triunfal, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? No tópico 2.2, Jesus ignora os seus acusadores. Então ali Jesus está sabendo dessa má intenção que nós já falamos, ele ganha tempo ali, ele ignora, ele deixa aquelas pessoas numa situação difícil, ele não vai responder, ele vai responder. Jesus está escrevendo na terra, estrategicamente ganhando tempo, para que aqueles homens se desarticulassem, porque eles já vieram pronto para receber uma resposta de primeira. Então Jesus ganha tempo, por isso, nós precisamos ter aqueles 5 minutos de raciocinar, de pedir a direção. Não responda nada, não vá bater boca ou responder acusações de imediato. Aprenda com o mestre, respire, acalme, segura um pouco, não seja de bate-pronto, para que você não libere palavras que depois você venha se arrepender ou que venha machucar outro. Então respira, peça direção para depois você tomar um posicionamento. Aqueles homens vieram de primeira, Jesus ignorou. Enquanto eles estavam falando, Jesus estava escrevendo na terra. E eles estão falando o que é para fazer, contando toda a história. E quando eles começaram a insistir muito, aí Jesus se levantou e libera a palavra, né, que nós vamos ver aqui no tópico 2.3, advogado fiel. Então, quando Jesus vê aquela mulher naquela situação, agora ele vem como advogado, como João diz, que ele é o nosso advogado fiel. E aí ele traz aqui uma saída, uma vertente que nunca ninguém tinha usado, e Jesus percebe a intenção daqueles homens e libera essa palavra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja que ele não afrontou a lei romana, ele não afrontou a lei de Moisés, porque ele disse: quem não tem pecado, apedreje, faça o que a lei manda. Mas só que ele colocou um detalhe a mais, porque quem é pecador não pode julgar um outro pecador. Quem tem erros não pode julgar outros errados. Quem é um errado não julga outro errado. Entende? Então a gente tem que ter esse cuidado de entender que nós somos falhos, o outro também é falho.
Se eu não posso te julgar, se você não pode me julgar, o que nós temos que fazer? Nos perdoar, meu irmão. Nos perdoar, porque não tem como a gente chegar numa conclusão, porque nós dois somos errados. Você erra de uma forma, eu erro de outra, nós somos pecadores e não temos como autoridade nenhuma para julgar um ao outro. Somente Cristo, que ao ser, Deus Todo-Poderoso, que foi o único ser humano que não pecou, que passou a sua vida incólume, sem nenhum tipo de pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, somente Ele tem autoridade para julgar, para perdoar, para fazer o que tem que ser feito. Nós devemos somente perdoar uns aos outros. Por isso ele vai liberar essa palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí muitos falam: quem poderia atirar a pedra nela? Somente Jesus, porque ele era o único ali naquela multidão, naquele ambiente que não tinha pecado. Mas o que ele escolhe fazer? Perdoar. E aí ele libera o perdão. O perdão é a graça, é o favor imerecido, é que a gente não merecia, mas por amor, pelo seu amor sobrenatural, pelo seu amor infinitamente maior, pelo seu amor que excede qualquer entendimento humano. Não tente entender o amor de Deus, não tente compreender por que Deus perdoa, por que Deus faz, porque o amor dele é surpreendente, o amor dele excede, e quando ele vê o arrependimento, ele libera o perdão e muda a história da pessoa. Por isso ele vai liberar esse perdão para aquela mulher e dizer: eu também não te condeno, assim como a graça fez conosco. Jesus não nos condenou, Jesus foi condenado por nós, se colocou no nosso lugar para nos defender, e hoje a gente, através do sangue de Cristo, o peso do pecado, a consequência do pecado, a morte do pecado, não tem mais poder sobre nós quando nós nos arrependemos e nos lavamos com o sangue de Cristo. Então, destaque isso para o seu aluno. Ele age como advogado, libera aqui uma estratégia de defesa que tira do jogo seus acusadores e libera aquela mulher livre para continuar sua vida, continuar sua caminhada, e libera a ordem para ela: vai e não peque mais, porque a graça, ela custa. Não é de graça. Você recebe a graça, mas você precisa corresponder à graça que você recebeu através das suas atitudes, através da sua renúncia ao pecado. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3, para a gente finalizar a lição, Jesus nos ensina a perdoar, O perdão é uma expressão de amor. Por isso eu falei lá no início, nesse tópico, destaque para o seu aluno: o cristão que não perdoa, ele não pode ser chamado de cristão. Por quê? Porque cristão é um pequeno Cristo. E se Cristo tinha como coluna, se Deus tem como pilar do seu ministério o perdão, meu irmão, se nós não conseguimos perdoar na prática, a gente não é cristão, a gente não está apto ao reino dos céus, porque nós não estamos junto e igual, não estamos refletindo Cristo na nossa vida. Então, perdão é sim uma necessidade para os cristãos também. E aí o perdão é uma expressão de amor. Jesus perdoou aquela mulher, salvou a vida dela, salvou as emoções dela, o psicológico dela, deu uma nova chance para aquela mulher caminhar. O perdão muda a história, muda sentenças, e assim a gente precisa fazer. Amém? Destaque isso para o seu aluno. Perdoados e perdoando, E Jesus exemplifica a prática do perdão, Ali na passagem descrita por João, Jesus exemplifica a prática do perdão, Você vê Jesus perdoando aquela mulher, e ela agora, uma atitude de perdoada, vai seguir em paz, vai seguir o seu caminho e não vai mais pecar, porque Jesus orientou a ela dessa forma. Então a gente também é assim, nós perdoamos e somos perdoados, nós perdoamos e somos perdoados, e tem que ser na prática, como já falei, perdões que mudam a história, que mudam o cenário. Busque na sua memória qual foi a vez que você perdoou alguém de uma forma drástica, de uma forma que muda, de uma forma que você consegue ver que aquela pessoa saiu dali impactada, foi surpreendida com o seu perdão. Foi o que aconteceu para essa mulher.
Ela chegou ali sabendo, já era, vou morrer, não tem para onde correr. De repente ela sai dali livre, salva, transformada. Aquele perdão impactou a vida dela. Jamais na vida dela ela vai esquecer que um dia ela foi salva de um apedrejamento por uma palavra de perdão. Esse é o perdão que muda a história. Quando você surpreende o outro com o seu perdão, com perdão de uma dívida, com perdão de uma ofensa, com perdão de uma traição, isso é o que vai fazer a diferença na vida de outra pessoa e você vai expressar o amor do Senhor. E o tópico 3.3 vai falar compreendendo o perdão. Perdão é um ato de misericórdia e compaixão. Jesus não veio para condenar, e sim para salvar pecadores, E aí ele vai falar, compreender o perdão é entender que não é justo julgar os outros estando em pecado, Então é justamente o que nós estávamos falando. Eu não posso te julgar, eu não posso dizer para você que não vou te perdoar, se Deus perdoa e se eu também estou no erro. Então é incoerente, não é possível acontecer uma coisa dessa. Um pecador não pode jamais dizer que não perdoa outro pecador. Um pecador que recebeu o perdão de Deus jamais pode dizer que alguém não vai receberá perdão. Alguém vai dizer assim, jamais nós podemos dizer que alguém não tem perdão para aquela pessoa. Para esse aí, não tem perdão. O que esse fez, olha, o que esse fez não tem. Não, eu não posso fazer isso porque eu já recebi o grande perdão, uma dívida que jamais eu conseguiria pagar, Jesus já me perdoou. Então o outro também tem direito a receber o perdão grande, um perdão enorme, um perdão que jamais aquela pessoa conseguiria mudar, porque a Bíblia diz mesmo que todos pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus, acabou, não tinha mais para onde correr, era inferno, era condenação, mas por amor o Senhor mudou o cenário, a dívida era impagável, nenhum ser humano conseguiria pagar essa dívida com seus próprios méritos para poder alcançar o reino dos céus e se livrar do pecado. Deus perdoou a humanidade através do seu amor manifestado em Cristo para que a gente pudesse alcançar a salvação. Então todos nós já recebemos um perdão que incomensurável, que não conseguiríamos pagar, que jamais conseguiríamos fazer com as nossas forças. Então você não pode dizer que ninguém não pode receber perdão. Muitas pessoas olham, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, meu irmão. Deus ama, Deus perdoa, se houver arrependimento, se houver confissão, se houver largar o pecado, Deus perdoa, refaz, restaura, porque o amor do Senhor é incomensurável. Então jamais nós podemos apontar para alguém e dizer não tem perdão, não tem jeito. Entenda isso, Deus perdoa a todos que se arrependem, que confessam seus pecados e que não pecam mais. Destaque isso para o seu aluno, amém? Então a gente termina aqui relembrando, o perdão é o óleo que lubrifica os nossos relacionamentos. Você quer ter um casamento abençoado, você quer ter um relacionamento abençoado na igreja, trabalhe o perdão, meu. Trabalhe o perdão. Encerre cada dia da sua vida, encerre perdoando, esquecendo, perdoando tudo que aquela pessoa te fez durante o dia. Não deixe a noite virar sem perdoar. Libere perdão e você terá um casamento melhor, um relacionamento no serviço melhor, um relacionamento com os amigos melhor, um relacionamento na sua igreja melhor, se você lubrificar a sua vida com perdão. Aprendendo como? Com o mestre. Tente, preciso imitar o mestre, preciso aprender com o mestre e aprender a perdoar a todos, independente do que foi feito, independente de que tipo de consequência traz para a minha vida. Surpreenda alguém neste dia com o seu perdão que muda a história, abrindo mão muitas das vezes do seu direito para poder perdoar outros. Jesus abriu mão do seu direito de tacar uma pedra naquela mulher para perdoar e mudar e impactar a vida dela. Talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa para perdoar. Abrir mão de receber um dinheiro, abrir mão de receber um imóvel, uma casa, ou um pedido de desculpa, um direito que você teria porque aquela pessoa te tirou, mas você abre mão daquilo
para liberar o perdão, para fazer o que Cristo te ensinou, e você vai lubrificar a sua vida e você vai ter, muitas coisas. Lembre, muitos perdões também. Lembre-se da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você condiciona o perdão de Deus ao seu perdão a quem te ofende. Então lembre-se disso. Para que você receba perdão de Deus, você precisa aprender a perdoar quem te ofende, porque foi você na oração que falou: me perdoa, Senhor, assim como eu perdoo a quem me ofende. Então, lembre-se disso. Você na própria oração condicionou a Deus para te perdoar somente da forma que você perdoa o seu irmão. Então, se você perdoa bem, se você abre mão do seu direito de punir, do seu direito de restituição para perdoar, Deus também vai abrir mão do direito dele de te punir, de te trazer juízo, para te perdoar, para trabalhar em você a misericórdia e mudar a sua história. Lembre-se disso, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.